Gálatas capítulo 4. Nós fizemos a leitura do versículo 1 até o versículo 11. E o tema aqui é filhos de Deus. Os judeus, eles se orgulhavam dessa herança que eles tinham, de serem chamados nação de Deus, povo de Deus, ou, de uma forma mais específica, eles eram chamados de filhos de Deus, detentores da herança do Antigo Testamento e detentores de um relacionamento com Deus, em que Deus vai se declarar várias vezes como pai daquela nação, como aquela nação sendo filhos de Deus. Eles cultivavam esta herança, e eles traduziam isso na maneira deles falarem. Então, eles, quando queriam falar a respeito do que eles receberam de Deus, eles sempre citavam os seus antecessores. Então eles diziam, por exemplo, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Isaac, nós somos descendentes, ordinariamente, desses grandes vultos, desses grandes homens da história, Nós somos das 12 tribos de Israel. Então é bem provável que eles levaram já um choque aqui no capítulo 3, porque no capítulo 3 Paulo vai dizer que todos nós podemos nos considerar filhos de Abraão. Por quê? Porque a filiação é pela fé e não pelo sangue. Da promessa que Deus fez a Abraão, essa promessa é para quem? É para aqueles que creram como Abraão creu. Então, os judeus que ouviram a mensagem de Paulo a respeito desse assunto, ou leram a mensagem que ele mandou através desta carta, eles já tomaram um choque. Aliás, desde o primeiro capítulo eles vêm sendo chocados pela mensagem, como Paulo vem trazendo, pela clareza, pela harmonia com o todo do Antigo Testamento, e pelo poder desta mensagem, pelo quanto ela é divina, essa mensagem do Evangelho. Mas nessas comparações que Paulo vem fazendo, acredito que até aqui a mais chocante para o judeu tenha sido exatamente essa, que o apóstolo chega para gentios e diz para eles: vocês podem se considerar também filhos de Abraão e detentores da promessa, porque Abraão é o nosso pai na fé e não no sangue, e vocês fazem parte desta família. Muito bem, essa declaração chocante não é a maior que Paulo vai fazer aqui em Gálatas. Aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai fazer algo que vai chocá-los ainda mais. Então, Paulo declarou que todos que acreditavam como Abraão acreditou, podem ser considerados filhos de Abraão, no capítulo 3, mas isso não é nada comparado ao que ele vai fazer agora. Só para a gente relacionar, capítulo 3, todos os que acreditaram são filhos de Abraão. No capítulo 4 ele vai dizer que nós recebemos a adoção de filhos e chamamos a Deus de Pai. Então, se de um lado, no capítulo 3, ele diz que todos nós, quando cremos no mesmo que Abraão creu, todos nós nos tornamos filhos de Abraão, filhos de Deus, parte do povo de Deus. Agora ele vai chocar os judeus dizendo o quê? E não só eles são filhos, mas eles podem chamar Deus de pai ou de paizinho, como ele vai colocar lá na frente. E aí para o judeu isso é uma grande afronta, porque ninguém até então podia se relacionar com Deus usando tanta intimidade. Uma das insatisfações dos judeus com Jesus foi exatamente ouvir Jesus se relacionando com o Pai com os termos Abba, Pai. Para eles isso foi um absurdo. Como que Jesus podia ter tanta intimidade e desfrutar de tanta intimidade com o Pai, uma intimidade que só um filho legítimo pode ter? E agora Paulo vai dizer, não só Cristo, mas você também, em quem o Espírito de Cristo habita. E esse Espírito habitando em você vai te fazer ter um relacionamento com Deus, em que você também vai falar paizinho. Isso para eles era inadmissível. Inadmissível. Uma coisa é falar que é filho de Abraão, outra coisa é falar que você é filho de Deus. Uma coisa é dizer, se você crê em Deus do mesmo jeito que Abraão creu, então você pode dizer que você faz parte dessa família. Mas aqui não. Aqui, para o judeu, é o fim
da linha. Dizer que não só são filhos de Abraão, mas agora dizer que também são filhos de Deus, filhos legítimos. Para nós isso é um pouco estranho, mas para eles lá isso daqui era algo muito, muito sério. Hoje a gente não se importa com quem diz que é filho de Deus. Isso é uma diferença do pensamento oriental para o pensamento ocidental. Hoje vai lá uma pessoa embriagada, uma pessoa promíscua e fazendo uma série de coisas, e no meio da vida torta dessa pessoa diz: eu também sou filho de Deus. Se nós tivéssemos sangue de oriental, fala assim: você pode até um dia ser filho de Deus, mas nessa condição que você está aí, é inadmissível que você venha falar que você é um filho de Deus. Por quê? Porque lá essa afirmação estava carregada de significado. O principal deles é que um filho traz as características de um pai. Quando eu estou numa vida promíscua, numa vida imunda, e eu me autodeclaro um filho de Deus, para o oriental, o que isso está significando? Está significando que eu estou dizendo que o meu pai é assim. Ó aqui as características do meu pai. Então, quando os judeus ouviram Paulo falando para gentios que eles também eram filhos de Deus, isso é chocante e é inaceitável para o judeu essa questão. A filiação e o que você leva do pai e o que você demonstra do pai é uma coisa absolutamente importantíssima. E então para eles, o que Paulo vai fazer aqui é chocante, mas eles precisavam tomar esse choque. Por quê? Vejam só como as questões eram sérias. Paulo começou a tratar um assunto que era um assunto de mera formalidade, que era a exigência na igreja da Galácia, por parte dos judeus, que os gentios se circuncidassem. Só que ele começou a entrar mais fundo dentro dessa questão, e o que ele começou a trazer à tona? Que aquela exigência que os judeus estavam querendo impor sobre os gentios, sobre a circuncisão, ela tinha ramificações e tinha raízes muito mais profundas. Uma delas é que os judeus se consideravam uma nação, um grupo de pessoas supra-humanos em relação aos outros. Eles se consideravam parte de uma elite, especialmente uma elite religiosa que difere de todo o resto do mundo. E aí Paulo vai dizer: não, vocês não fazem parte, vocês entenderam tudo errado, vocês estão colocando a força no sangue e no nome, quando a força não está no sangue e no nome, a força está na fé. E aí, quando ele começa a cavucar, ele vai encontrando o quê? Ele vai encontrando, primeiro, esse inconformismo dos judeus em relação a cristãos gentios, chamando Abraão de o nosso pai da fé, quanto agora ele vai mostrar que os judeus não aceitavam que gentios pudessem se relacionar com Deus como filhos. Então, até enquanto Jesus estava pregando lá na Palestina e entre os judeus, até que ficava mais tranquilo. Mas quando Paulo pega essa mensagem, tira lá do meio dos judeus e leva para os gentios, os judeus não aceitam. Eles já não aceitaram Jesus. E agora Jesus tem um apóstolo que pega a mensagem que deveria ser só para os judeus e vai levar a mensagem para os gentios. E pior, vai dizer que eles também podem chamar Abraão de pai e agora também podem chamar Deus de pai. Então, essa é a dificuldade. Como eu disse já outras vezes, essa dificuldade continua sendo a nossa dificuldade hoje. Continua sendo. Porque nós nos seccionamos em denominações. Eu reouvi 2 vezes as mensagens de domingo, e uma coisa que faltou dizer, que quando eu estava tratando sobre a questão igreja, a igreja é divina, é plano de Deus. O denominacionalismo não. Denominacionalismo não tem nada de divino em denominacionalismo. É óbvio que Deus usa todos os acontecimentos, todos os fatos, para que a mensagem ganhe asas e chegue aonde ela tem que chegar. Mas as divisões, as dores, as frustrações que o denominacionalismo traz, isso daí não tem nada de divino. Isso aí é o lado humano da igreja. Deus criou a igreja, e aí a gente foi lá e criou as denominações, para tentar dar uma mãozinha para Deus. Senhor, nós somos diferentes, então tem gente que gosta disso, gosta daquilo outro, então vamos separar, põe quem gosta
Quem gosta de mergulhar na água vai para lá, quem gosta de receber um chuveirinho vem para cá, e por aí vai. Mas isso é coisa nossa, isso não tem nada a ver com Deus. Deus vai usar isso, obviamente, Ele tem o governo e o controle de tudo. Mas nós não podemos dizer que isso daí é... Então faltou fazer essa colocação naquela palavra de domingo, porque a diferença entre o que nós fazemos com o denominacionalismo e o que os judeus faziam com os gentios lá é nenhuma. É a mesma coisa. Nós, no nosso denominacionalismo, nós nos consideramos um grupo mais filho de Deus porque faz assim ou porque faz assado, em detrimento do outro grupo. Mas o que a gente precisa relembrar sempre, e é o que Gálatas está fazendo com a gente, é que a salvação é pela fé no Filho de Deus. E essa fé não é uma particularidade minha, essa fé é um dom de Deus. Então acabou. Acabou. Eu posso até participar de uma denominação diferente, A, B ou C. Mas eu não posso esquecer que nunca foi, não é e nunca será a denominação o fator determinante da minha salvação. O fator determinante da salvação é a fé. A fé em quê? Em fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Mais profundamente, se eu cavar, eu vou descobrir que o fator determinante é a vontade de Deus. E Deus escolheu e determinou isso antes da fundação do mundo. Tá? Mas em nenhum momento a denominação, a origem, a consanguinidade, a família, ou você ser oriental ou ocidental, é fator determinante para você ser chamado de filho de Deus ou não. E é isso que Paulo está combatendo. Mas vamos entender um pouquinho desse histórico dos judeus e do apreço deles com essa nomenclatura. Eu estou na página 79, você pode acompanhar, vou tentar seguir com bastante calma aqui para a gente entender direitinho de onde vem esse pensamento dos judeus. Os judeus normalmente evitavam chamar qualquer um de filho de Deus. Eles tinham um cuidado muito grande com essa terminologia. Esse nem sempre foi o caso. Os profetas do Antigo Testamento comparavam a relação de Deus com o seu povo como a relação de um pai com um filho. Um exemplo que ele vai nos dar é o texto de Êxodo capítulo 4 e depois de Oséias 11. Em Êxodo capítulo 4, 22 e 23 diz assim: dirás a Faraó, Deus está mandando Moisés dizer a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Ou seja, como é que Deus identificava Israel? Como meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Então, não é uma coisa que nasceu do nada na cabeça do judeu. Deus se relacionou com o judeu, chamando de meu filho. O que você não vai encontrar é Deus dizendo para Israel que é só ele que é filho de Deus. Embora no Antigo Testamento você tenha um relacionamento de Deus direto com a nação de Israel, e você tem o próprio Deus dizendo para Israel não sair anunciando para as outras nações, com exceção do Salmo 117, que é uma profecia, e depois de Isaías, que em alguns textos vai dizer que outras nações seriam abençoadas por Israel e pelo descendente, como disse lá a Abraão. Mas você não tem uma ordem direta para as pessoas, vá lá nos cananitas e evangelize os cananitas e conte a respeito do Messias. Você não tem essa ordem direta. Então, esses fatores todos foram cooperando para que os judeus tivessem mesmo esse sentimento de exclusividade a respeito de serem filhos de Deus. Oséias 11:1 diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então você tem profetas fazendo essa afirmação categórica de que Israel é filho de Deus. Israel foi descrito como filho primogênito de Deus, mas o que veremos aqui no capítulo 4 é que os gentios também podem entrar nessa relação de pai e filho com Deus. E não só isso, mas a relação que desfrutamos hoje é realmente melhor que aquela que os judeus desfrutaram com o Senhor debaixo do sistema do Antigo Testamento. E aqui a gente entra no texto mesmo.
Veja, olha como começa o texto aí, versículo 1 do capítulo 4. Exato. É uma boa observação. Exato. Ou é caçula. Então, mas a ideia aí, a ideia está clara, é isso aí mesmo. A ideia é que a mesma ideia do que Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Israel tem privilégio? Lógico que tem privilégio. Foi o primeiro povo com quem Deus se relacionou. Mas em nenhum momento Deus diz que é o único povo. No Antigo Testamento, voltando no Antigo Testamento, Deus teve uma relação particular com Israel, por um tempo. Mas depois essa relação seria aberta. E o que Paulo vai dizer aqui, inclusive, que é o que está aí nesses primeiros versículos, é que essa relação era inferior à relação que nós temos. É isso que deixava os judeus loucos. Veja só, olha como ele coloca aqui, ó. Está certo a observação, Josias. Veja, olha como ele coloca no versículo, a partir do versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele está falando aqui de maioridade. Mas ó, durante o tempo que o herdeiro é de menor, em nada difere de um escravo, posto que é ele senhor de tudo. Ou seja, tudo é dele. Tudo é dele. Mas ele ainda é de menor, ele não tem salário, ele vive na casa, ele depende do pai, ele tem obrigações, ele tem deveres. Qual que é a diferença da vida dele de um escravo? Porque ele também não é assalariado, porque tudo é dele. Mas a diferença entre ele e o escravo é nenhuma. É só o sangue, porque o resto é. E a tese que Paulo vai sustentar é o seguinte: vocês não têm que se achar melhor do que os outros, porque embora vocês foram os primeiros, os primogênitos, mas a relação que vocês tiveram é menor do que a que eles têm agora. Paulo está dizendo, olha, a proximidade do gentio com Deus, ela é maior hoje do que a proximidade que vocês tinham no Antigo Testamento com Deus. O judeu não suportava isso. Isso era demais para ele. Agora, só para vocês terem uma ideia, como o evangelicalismo, vou pegar o brasileiro, é maluco, é doido. Se você for a São Paulo, na rua Conde Sarzedas, e você der uma descida ali, é uma rua atrás da Praça da Sé, do lado do fórum ali, é uma rua só de comércio de evangélico. Tem de tudo, até camelô vendendo coisas falsificadas na rua, numa rua de comércio só de evangélicos, mas tem. Aí tem uns shoppingzinhos, você entra lá, loja sim, loja não, tem uma loja lá vendendo castiçal, vendendo chofar, que esses dias eu vi uma igreja presbiteriana aqui em Itapeva abrindo um culto com chofar. Quem não sabe quem é chofar, o que é chofar? Chofar é um chifre de bode que era usado como instrumento para reunir a congregação. Então, na hora de começar a adoração, eles usavam um chofar. Era também conhecido como instrumento de chamar Deus. Não é que é para chamar o Deus, é para chamar o povo. É um berrante de quem não tem boi, caça com bode. E aí é o seguinte, aí veja só, lá na Corte tem loja que tem isso para vender. Tem arca, réplica da arca para vender, você pôr coisa dentro, você pôr o pão da Santa Ceia, na hora da ceia, o vinho, abrir, tirar lá de dentro. E esse monte de badulaque, água do Jordão, quem gosta do Jordão, tem água do Jordão. Alguém foi me oferecer lá em casa esses dias água do Jordão. Tem água do Jordão, tem um monte dessas coisas. E o que é isso? Isso é uma corrida atrás do judaísmo. Nunca leram Gálatas, está aqui, ó. O apóstolo Paulo está falando, a relação deles com Deus era menor, era inferior à relação que nós temos hoje, não porque nós somos melhores, mas por causa de Cristo. Cristo abriu o acesso que era fechado. Cristo pôs em nós o Espírito dele. Esse Espírito nos faz ter comunhão com o Pai. Uma comunhão que não era experimentada no Antigo Testamento, não em totalidade, como ela é hoje. Alguns homens, por alguns períodos,
recebiam a habitação do Espírito para desenvolver alguma coisa, como de repente profetizar, como Sansão com aquela sua grande força. Então, a habitação do Espírito era temporária. No Novo Testamento ela é constante, e esse Espírito fica dentro do meu espírito, me convencendo das coisas 24 horas, e me dizendo que eu sou filho de Deus, que eu posso chamar Deus de paizinho. É um relacionamento absolutamente superior, e é um relacionamento melhor. E Paulo não está aqui massacrando os judeus, mas ele está dizendo assim que tanto os judeus como os gentios têm o privilégio de desfrutar desse relacionamento, mas os judeus não estavam entendendo isso, eles queriam viver aquela antiga dispensação, aquele antigo modelo, aquele antigo jeito. Agora, o que é mais duro é que nós estamos aqui, não temos nada a ver com os judeus, porque a maioria de nós é descendente de italiano, de... que mais que veio para o Brasil aqui? Alemão, né? Tem os orientais que vieram para cá, mas não foram os judeus. Tem alguns, tem bem pouquinho judeu, tem alguns por aí. E o que a nossa cultura tem a ver com o judeu? E aí tem um monte de igreja correndo atrás de elementos do judaísmo para colocar dentro do culto hoje. Isso é até essa cultura nossa de templo, ela é uma cultura que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma cultura muito delicada. Eu cresci com a ideia de que aquele lugar ali em cima ali é um lugar sagrado, que eu não podia nem subir. Quando eu era criança, meu pai não deixava eu subir lá não. Mas isso é o quê? Isso é resquício de judaísmo. No templo tinha o átrio, tinha o lugar santo, tinha o santo dos santos. E aí a gente tenta pegar essas ideias e trazer para dentro de um templo, de uma igreja. Diz, aquele lugar. Não, se você quiser chamar aquele lugar de sagrado porque a Bíblia é pregada ali, é uma coisa. Agora, se você quiser dizer que aquele lugar é sagrado porque ele é mais elevado, porque ele é separado para fazer isso ou aquilo outro, isso é coisa de judaísmo. Você pode abrir a Bíblia e pregar em qualquer lugar e o efeito vai ser o mesmo. Quando a gente chama alguém para orar na frente, não é porque a oração que é feita aqui na frente é mais poderosa. Não, é mais por uma questão de desafiar a pessoa a sair da sua zona de conforto, do seu lugar de conforto. Mas não é porque a oração lá é mais forte do que em qualquer outro lugar. Isso são elementos do judaísmo. A Santa Ceia, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem igrejas que quando termina a Santa Ceia, tem que pegar todo o resto da ceia, levar numa fornalha e queimar. Quer dizer, você está entendendo o quê? Você está entendendo que o poder, a força está no objeto e não no Deus do objeto. Então, isso são resquícios do judaísmo. E o evangelicalismo, de forma geral, ele está encharcado dessas coisas. Então, eu diria que se Paulo estivesse aqui hoje, ele ia ficar muito bravo com a gente, porque a gente trouxe um monte dessas coisas, que ele está chegando aqui, ele está dizendo, olha, isso aí não tem valor, esse negócio. Isso aí fazia parte de uma relação de quando vocês eram de menor. Veja o versículo 2. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O que ele está falando aqui? O que são rudimentos do mundo? Ele está falando exatamente dessas coisas, desses cerimoniais, dessas dificuldades todas que nós temos para entender as coisas de Deus, as obras da lei. Ele está juntando todo esse pacote que é a nossa vida e a nossa relação com as coisas de Deus, e é uma relação extremamente complicada, porque Deus tem um padrão que a gente não consegue atingir, e o pecado nos assedia, esses rudimentos, essas coisas da vida. Ele está dizendo, nós estamos sujeitos a tudo isso. O nosso relacionamento com Deus estava absolutamente subserviente, sujeito a esses rudimentos todos. Aí ele diz, olha lá, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E para mostrar que vocês são filhos de verdade, Deus colocou o próprio Espírito de Filho no coração de vocês. Aí Paulo está falando isso para quem? Para os Gálatas, ou seja, para gentios.
Mas está falando também para judeus, porque ele está citando os rudimentos, está citando a lei, está citando uma série de questões, e ele está colocando todo mundo no mesmo nível. E a ideia é o quê? A ideia é exatamente essa. A ilustração que ele vai usar aí é um relacionamento filial, um relacionamento em que a ideia de ser de menor, todo mundo sabe. Quem gosta, se você olhar para trás, os que ainda são, quem gostou de ser de menor? A verdade é que ninguém gosta. Eu já citei aqui uma vez, quando nós estávamos fazendo um estudo sobre Apocalipse, eu falei um pouquinho sobre isso, acho que foi de Efésios, quando nós estávamos falando, que ser criança é um estado de humilhação. É um estado de humilhação. Porque na infância eu sou absolutamente dependente de tudo e de todos. E ninguém gosta. A grande verdade é que o que todo de menor pensa todos os dias? Quer ver? Não. Fala, Ana. É a vontade de ser de maior. Tirar a carteira de motorista, poder viajar sozinho. Votar, já a gente não está muito interessado, né? Mas antigamente votar era uma coisa que deixava todo mundo com vontade, queria votar, principalmente depois que saiu do regime militar, todo mundo queria votar, queria ter idade para votar. Hoje a gente já está torcendo para chegar nos 60 para não ter que ir lá mais, para não ter desgosto, né? Para não ser mais obrigatório. Mas a verdade é que esse momento da vida é um momento em que as relações elas estão todas comprometidas a uma dependência. Tá? Então, o que Paulo vai dizer? Essa ilustração ela serve tanto para o judeu quanto para o grego. Se você observar aí, tem duas informações. A primeira está lá no final da página 80. O filho de menor, tanto no judaísmo, entre os judeus, como na cultura romana, é uma situação de diminuição, e o grande anseio da criança é se tornar de maior. No caso dos judeus, eles se tornavam de maior através da cerimônia de Bar Mitzvah, que era quando uma criança de 12 ou 13 anos, ela passava por um ritual que a partir dali era considerada de maior. Entre os romanos, já é mais semelhante conosco, o liberalis, ou a maioridade, vinha aos 17 anos de idade. Então, tanto o judeu quanto o grego entendia muito bem essa questão de que é duro essa vida de menor e que é um grande anseio ficar de maior. E Paulo está dizendo assim, a vida debaixo da lei foi a vida debaixo do cuidado de tutores, é a vida de menor. E a vida em Cristo é a vida de maior. É o liberalis para o romano e é o mitzvahs para o judeu. Veja lá, não importava se você fosse judeu ou se você fosse romano, se você não tivesse alcançado a maioridade, então você poderia ser um herdeiro, mas não ia viver como um herdeiro. Você ia viver dentro da sua própria casa, mas você seria muito mais parecido com um escravo do que com um herdeiro, porque você está debaixo da tutela de alguém. Da mesma maneira, os judeus viviam debaixo do Antigo Testamento, eram herdeiros do reino, mas viviam debaixo da escravidão da lei. Até o tempo em que pudessem entrar na herança. Isso significa o quê? Estar debaixo do reino de Deus. Entrar no reino de Deus. Isso nos conta algo sobre o Antigo Testamento. Era um tempo de infância. Era um tempo de infância. Mas este período de infância amadureceu, tornando-se agora maioridade. E aí você pode entender por que você encontra tantas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento especialmente, dizendo, quando vier a plenitude dos tempos. Qual que é a ideia? A ideia é exatamente essa. Quando chegar a maioridade, quando chegar o tempo do amadurecimento, na plenitude dos tempos virá o Filho de Deus. É a ideia exatamente isso, de que vai chegar um tempo em que vocês não precisarão viver mais debaixo da tutela da lei. Vocês não estarão mais sujeitos à tutela da lei. Aqui está o princípio. A lei foi uma medida temporária dada até que o povo de Deus crescesse e estivesse pronto para participar da herança do reino de Deus.
aqueles que viviam debaixo da lei estavam servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. A existência deles era realmente simples e elementar: cumprir leis. E ponto final. Eles viviam debaixo de regras: faça isso, não faça aquilo. Essas regras geralmente focalizavam só nas ações externas, mas não nas atitudes internas. Tanto que Jesus vai pegar essa gente que está saindo da infância e passando para a maioridade e vai dizer: vem cá, vocês interpretavam a lei assim, né? Eu mandei amar o próximo como vocês amam a vocês mesmos, certo? Mas que vantagem tem você amar só quem te ama? Eu quero que você vá lá e ame os seus inimigos. E aí Jesus vai mostrando que o forte, o peso da lei não está no externo, mas está no interno, está na intenção que está movendo o meu coração. Ele vai dizer: você pode até não adulterar fisicamente com a mulher, mas se você olhar para ela com intenção impura, você já adulterou. Ele vai dizer: você pode não matar uma pessoa com uma faca ou com uma espada, mas se você odiá-la, você já a matou, já assassinou essa pessoa no seu coração. E a lei diz: não matarás. E aí você nunca pôs a mão na espada, você acha que esse mandamento nunca foi um problema para você. Mas e quantas pessoas você já odiou? E quantas pessoas você já arriscou do seu caderninho e nunca mais conversou com essas pessoas? Então Jesus vai fazer isso. Jesus vai pegar essa gente que está vindo da infância para a maioridade e vai mostrar para eles qual o real sentido da lei. Vai mostrar: vocês enxergaram tudo do jeito mais fácil até hoje, porque é assim que criança enxerga. Faz isso e não faz aquilo. Agora eu quero um olhar de vocês, um olhar mais maduro. Existe porquês por trás de cada um desses mandamentos. Existe sentimento, existe intenções, existe atitudes que também vão ser julgadas. Não são só as ações externas, aquelas que podem ser vistas, mas também as intenções são julgadas. E aí veja que o que Jesus fez na realidade não foi nem abolir a lei, nem facilitar, foi ampliar o sentido e deixar ainda mais impossível para nós. Por isso que o fim da lei é Ele mesmo, porque para nós, depois que Jesus fez uma releitura da lei, ela se tornou muito mais difícil do que ela era antes. Mas a relação do Antigo Testamento, e eu queria fazer esse link hoje, a relação que os judeus tinham no Antigo Testamento com Deus é uma relação desejada até hoje pela grande maioria dos cristãos. Vou repetir: a relação que os cristãos tinham, ou que os judeus tinham no Antigo Testamento com Deus, essa relação sob tutoria, essa relação de menor, é uma relação desejada, por mais absurdo que isso pareça, mas é uma relação desejada até hoje. Deixa eu contar uma coisa para vocês, vocês provavelmente já ouviram, já viram, ou talvez até participaram. As igrejas que mais prendem gente e que mais são cheias de pessoas, de adeptos, são aquelas em que existem leis extremamente severas e um conjunto de regras de usos e costumes. Faça isso, não faça aquilo, faz isso, faz assim. Pode cortar o cabelo, não pode cortar o cabelo, pode usar barba, não pode usar barba, pode usar cabelo comprido, não pode assistir televisão, não pode assistir televisão. Quanto mais regrinhas desse tipo, parece uma coisa absurda, mas mais as pessoas gostam. As pessoas gostam, o ser humano gosta. O ser humano gosta de ser tratado igual criança. Passa a vida, os primeiros 18 anos da vida querendo ser de maior, e depois que fica de maior, ele quer que alguém fique ali dizendo o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Aliás, nós estamos entrando por essa área cada vez mais. Está cada vez mais difícil de você achar uma pessoa que pense por si mesmo. A maioria das pessoas querem que você diga tudo. Quem é empresário aqui, quem lida com empresa, sabe a dificuldade que está de achar uma pessoa para trabalhar, e você não tem que ficar em cima dela dizendo o dia inteiro o que ela tem e o que ela não tem que fazer. Estou vendo aqui alguns já. É um sofrimento isso. Isso é em todo lugar, isso é na empresa lá, isso é na igreja também. Aquele tipo de líder que pegava o script do negócio, lia e saía fazer, não tem mais. É raridade. A grande maioria você tem que ficar ali, ligar de manhã. Por que nós temos um dos presbíteros da igreja que se formou em coaching? Ele está entre os 10 do Brasil já e está correndo atrás. É uma profissão, é uma das profissões do século 21.
Coaching. O que o coaching faz? O coach é o cara chato que pega o telefone 5 minutos antes de você chegar no serviço para falar para você o que você tem que fazer. Ah, mas você não já sabe? Sabe, mas alguém tem que ir lá. Você precisa de uma babá que fique ali, ó. E aí, qual é a sua meta hoje? O que você vai fazer? Você observou que está no horário? E aí, ó, hoje tem que chegar lá, hein? Chega sorrindo, faz sorrindo, força e tal. Aí ele vai mandar uma mensagem no seu celular 10 horas da manhã para dizer para você, ó. Ele fez um laboratório com alguns que queriam emagrecer. E foi isso. Mandava uma mensagem 20 vezes por dia para lembrar, com frases para te motivar. Quer dizer, mas o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando tratamento de criança. E igrejas, quanto mais você deixa o cristão responsável pelo que ele tem que fazer por si mesmo, menos agradável vai ficando a igreja. Porque o cara quer alguém no pé dele todo dia para dizer, ei, fez, não é para fazer, não faz. E aí reclama, o pastor é duro, fica pegando no pé, mas adora aquele tipo de relação onde uma pessoa fica ali te coordenando o tempo inteiro. Isso é volta ao judaísmo. É volta ao judaísmo. Então eu cresci numa dessas igrejas, numa dessas denominações, que é gigante nesse país e aumenta cada vez mais. E eu fico me perguntando, eu falei, gente, mas chega a parecer até ridículo você sentar num banco de uma igreja e ouvir alguém dizendo para você, mulheres, vocês não podem cortar cabelo, porque cortar cabelo é pecado. Homem não deixa barba, não usa. Mulher, olha a vaidade, tudo é vaidade. Não sabe nem o que significa o termo vaidade na Bíblia, que não tem nada a ver com embelezamento. Vaidade na Bíblia é fumaça, ilusão, vapor. E o cara fica lá falando que é a mulher não usar pintura. Faz favor, né? Ou falta de tempo. Igreja não é para isso, não. Não, eu não estou falando nenhuma. Sem conteúdo, tudo esvazia com o tempo. É relação de criança, né? Quer que você fique lá, o cara move uma palha, você tem que levantar um altar para ele e glorificar, porque ele... Então, mas isso aí então, quando o apóstolo Paulo usa, e eu nunca acho, por dois motivos. Primeiro, que ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E segundo, porque ele é muito inteligente. Eu nunca acho que ele está usando uma ilustração por um acaso. Aqui não tem nada de acaso. Aqui tem 1001 aplicações. Ele está usando primeiro para dizer para o judeu, não vem com essa, que o que vocês experimentaram no Antigo Testamento foi a infância desse reino que ia surgir e que tomaria toda a terra. Então não vem querer segurar agora e falar, não, tem que ficar só aqui na Palestina, porque nós ganhamos, é nosso e ponto final. Paulo, não é de vocês. Não é de vocês, isso aqui é de todas as nações. O relacionamento que vocês tiveram foi a infância nesse processo de reino de Deus. Foi a infância, foi o começo, foi o início. Mas agora para frente, a relação é uma relação de maioridade, e essa relação não é só para vocês, é para os outros. Essa é a aplicação principal que Paulo está fazendo da ilustração. Mas tem inúmeras outras, que é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Essa coisa da gente não querer trazer o que está lá no Antigo Testamento para aplicar aqui, principalmente no que tange essa questão de cerimonialismo. Por quê? Porque isso tudo servia para apontar para Cristo. Cristo veio. Esqueça esse cerimonialismo todo, deixa ele lá. Essa questão de usos e costumes. O Antigo Testamento tem até dieta. Tem dieta. Deus ditava a dieta do povo. Agora, isso daí é para a gente continuar aplicando até hoje? Não, você aplica o princípio por trás. Qual é o princípio? Deus se preocupa também com a sua saúde física. Esse é o princípio. Agora, eu não vou ficar em cima do Elieber e falar para ele, o que você vai almoçar hoje? Não esquece da salada, hein? Legume. Eu tenho que fazer isso com o dia inteiro. Eu não vejo a hora de ficar de maior, que eu falo assim, cara, agora é o seguinte, se você vai ficar obeso ou vai ser magro da agora para frente, não é mais problema meu. Mas até eu entregar ele lá na frente, eu tenho que me preocupar. A mesma coisa do que Deus fez com Israel. Deus foi lá, cercou de lei, mandou profeta, mandou anjo, mandou de tudo.
teofania, cristofania, mandou de tudo. Agora, quando vem o Filho, aí inaugura uma relação de maioridade, que é o que ele está falando. E, infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente nem a gente, indivíduo, família, e nem igreja, cair nessa vala comum. Quando eu citei para vocês que tem uma igreja presbiteriana aqui, eu fiquei muito triste quando eu me deparei com esse cenário ainda estampado lá em Facebook ainda. É muito triste quando eu vejo essas coisas, porque essa cultura de você ficar buscando coisa lá no Antigo Testamento para usar, como esse shofar aí. Esse shofar, quem trouxe ele para o Brasil, quem trouxe esse negócio para o Brasil, foi, não lembro se o sobrenome é um cantor, é Davi o nome dele, Davi alguma coisa. Ele faz parte de uma denominação chamada Casa de Davi. E ele e mais 3 cantores se autodenominaram os 4 seres viventes da adoração na América Latina. É muito ridículo, mas eles fizeram isso. Para vocês terem uma ideia dos absurdos que esses 4 faziam, eles contam, isso aí, você pode procurar lá no seu YouTube, lá você procura lá, ou procura no Google, você vai achar. Eles chegavam nas cidades e eles iam urinar nos 4 cantos da cidade, para demarcar o terreno do povo de Deus. Gente, fala sério. Mas o que é isso? Isso é coisa do Antigo Testamento, isso é judaísmo. E aí eles trouxeram para o Brasil esse shofar, porque para começar uma adoração eles tinham que primeiro chamar Deus. Primeiro que já entenderam tudo errado, porque o shofar não era usado para chamar Deus, era usado para convocar a congregação. Aí eles já inverteram o negócio, porque como eles são os 4 seres viventes, quem vai discutir com os 4 seres viventes, né? Então eles pegaram o shofar lá e começaram a abrir os shows deles, tocando o shofar, que era para chamar, atrair a presença de Deus. Olha, se Deus for tão fraco assim, que você atrai ele com um chifre de bode, então esqueça. Porque é um Deus que se deixa atrair por um chifre de bode, está louco. Mas acabou. Não preciso de falar mais nada. E aí tem uma igreja presbiteriana aqui que começou o culto da ressurreição tocando o abençoado do shofar lá para chamar Deus. Então não é por isso que eu falo, a gente não ame o denominacionalismo, porque não tem denominação isenta de erro, e nem livre de cair em um erro em algum momento. Então, ame a igreja do Senhor Jesus, essa é para ser amada. As pessoas, nós somos a igreja, o ajuntamento é a igreja, ame a igreja. A denominação, deixa que Deus vai lidar com ela da maneira como Ele sabe que tem que lidar. Mas nós devemos amar a igreja, que é o ajuntamento do povo de Deus, e zelar da nossa denominação, para que ela não caia nessas valas comuns do nosso século, do nosso tempo. E uma delas é essa busca, essa insistência por elementos do Antigo Testamento. Paulo está dizendo, isso tudo é coisa da vida de infância. Eu fui ao Rio de Janeiro uma vez pregar, eu estava acho que no 3º ano de ministério, me convidaram para pregar lá, e eu fui pregar, e eu tive que fazer um trecho lá de ônibus. O rapaz ia me esperar e falou o ponto certinho, você pega o ônibus na estação e vai. E aí eu peguei o ônibus e estou lá sentado, e eu estava ouvindo não era celular ainda era o Discman ainda, estava ouvindo um CD lá e estava pensando no que eu ia pregar, não estava muito olhando para o redor. Aí quando eu vi que estava, pelo que ele tinha me falado, estava chegando próximo, eu olhei para trás, para o cobrador, porque eu estava bem ali para perguntar a informação se aquele lugar, mas quando eu olho, estava um cara lá, de bigode, chupando uma chupeta. Aí eu olhei e voltei assim, e eu voltei de dar uma gargalhada. Eu falei assim, eu estou do Rio de Janeiro, eu vou apanhar. Rapaz, mas eu tive que tirar a informação com ele, mas olha, para eu me concentrar, para tirar a informação, e aí o cara para falar comigo tirou aquela chupetona, eu falei, meu Deus do céu, já vi muita coisa absurda, mas isso aqui eu fiz. O que o crente que fica buscando coisas do Antigo Testamento está fazendo é a mesma coisa. Então, só para deixar vocês com nojo, então quando você pensar em alguma coisa dessa do Antigo Testamento, você lembra de um camarada de bigode com a chupeta na boca, que é isso que a gente está querendo quando a gente fica indo atrás desses elementos do Antigo Testamento para poder trazer.
Tem denominação que faz a caverna de Adulão, para você passar por dentro, faz um monte de coisa lá para você atravessar. Para com isso. O que Cristo fez quando ele veio aqui foi exatamente nos dar vida, inaugurar um relacionamento novo, um relacionamento de maioridade com Deus. Adoção de filhos, o versículo 4 e 5, vamos lá, vamos ver se a gente consegue concluir aqui. Versículo 4: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. A vinda de Jesus aconteceu quando a plenitude dos tempos veio. Isso está de acordo com o que vimos no verso 2, o tempo pré-determinado pelo Pai. Isso indica que houve uma longa espera antes de vir a plenitude dos tempos, e aponta para o fato de que tudo o que aconteceu até aquele ponto é afetado por isso. Tudo é afetado. Tudo que está para trás da plenitude dos tempos vai sofrer algum tipo de mudança quando chega a plenitude dos tempos. Veja lá, tudo que vem depois deste ponto pode ser descrito como os últimos dias. A gente tratou disso quando a gente falou um pouquinho sobre escatologia. Em um sentido real, Jesus nasceu quando veio a plenitude dos tempos. O seu nascimento aconteceu em um momento propício da história. Vamos ver. Este era o tempo da Pax Romana, ou seja, a paz de Roma. Era um tempo de paz relativo ao Império Romano. Este não era o caso de 30 anos antes do nascimento de Cristo. Jesus veio no tempo exato. Os romanos tinham desenvolvido um sistema de estradas para ligar o império. Essas estradas seriam usadas para espalhar o evangelho pelo mundo. Lembra que todos os caminhos levavam a Roma naquela época? Isso foi preparado pelos romanos, mas isso foi preparado para o evangelho. O mundo conhecido inteiro falava um idioma comum, que era chamado de grego koiné. Lembra, o avanço de Alexandre o Grande antes não tinha sido por um acaso. O avanço de Alexandre Grande antes do Império Romano serviu para quê? Para que Alexandre espalhasse a língua grega por todo o mundo conhecido da época. Então, quando os romanos dominaram, o mundo inteiro falava grego, que é chamado de grego koiné. Então, o evangelho, ele encontra estrada para todos os lugares, ele encontra paz em Roma, e ele encontra uma língua só, para que ele pudesse ser disseminado rapidamente por todos os lugares. A Bíblia tinha sido traduzida na Septuaginta grega, estava disponível para os gentios na sua própria língua, no grego, e a diáspora tinha resultado em sinagogas judaicas espalhadas por todo o mundo conhecido. Ou seja, quando houve a cisão no judaísmo, as sinagogas, ou seja, as congregações do judaísmo estavam espalhadas no mundo inteiro. Então havia exemplar do Antigo Testamento espalhado pelo mundo inteiro. Algum conhecimento as pessoas tinham, e uma fonte de conhecimento tinha em todos os lugares do Antigo Testamento. Então, quando vinha apresentava o Evangelho, aquele livro que antes não fazia sentido, ou que servia tão somente para o judaísmo, passava a fazer sentido e servia para outros. Então, quando a gente pensa em plenitude dos tempos, nós estamos pensando o quê? Um tempo que foi preparado por Deus para inaugurar o seu reino. Este verso é organizado em um tipo de paralelismo conhecido como quiasma. Foi planejado para comparar a ideia de relação filial à ideia de lei. Então veja lá, a comparação acontece assim: Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A comparação aí é muito clara. Ou seja, ele é filho de homem e ele nasce debaixo das mesmas limitações que os homens do seu tempo nasceram. Qual que é o propósito do seu nascimento? Ele veio para resgatar os que estavam sob a lei. Ele veio debaixo da lei com o propósito de resgatar os que estavam debaixo da lei. Lembra que há sempre uma relação de representatividade. Quando Cristo vai para a cruz, ele não vai para a cruz isoladamente, mas ele vai representativamente. Ele vai representando todos aqueles que estavam com ele dentro daquela relação com Deus, que é uma relação de
lei, ele nasceu sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, quando ele paga aquela dívida lá na cruz, ele nos inclui no relacionamento que ele tem com o Pai. Eu não sou um filho unigênito do Pai, mas eu sou um filho adotivo do Pai. Jesus nasceu, cresceu e viveu debaixo da lei. Ele permitiu que a lei tivesse autoridade sobre ele. Ele fez a lei, mas ele se submeteu à lei. Aquele que instituiu o rito da circuncisão foi ele mesmo circuncidado. Quando eu estava crescendo, havia regras em minha casa. Havia regras para tomar banho, para dormir, para comer. Havia apenas uma pessoa que não precisava seguir as regras, e essa pessoa era quem fazia as regras. Mas no caso de Jesus, quem fez as regras foi ele, e ele mesmo se colocou debaixo dela. Jesus tornou-se um homem que podia redimir outros homens. Por quê? Porque ele tinha dupla vida. Ele tinha a vida dele mesmo, santa, justa e reta, e ele nunca perdeu porque não cometeu pecado. E ele tinha a vida que ele ganhou com o cumprimento que ele fez da lei. E o que eu precisava? Eu precisava exatamente disso. Eu perdi a vida porque eu não consegui cumprir a lei. O salário do pecado é a morte. Jesus tinha a vida própria dele, sem pecado, e ele tinha o bônus, porque a lei diz que se você cumprir a lei, você viverá. Aí Jesus cumpriu, mas ele já estava vivo, e ele vai dar esse bônus para quem? Para mim. Essa é a herança. É nessa obra que se baseia a minha adoção. Eu cito isso normalmente próximo à Páscoa, mas a gente sempre precisa lembrar que na cruz e na vida de Cristo acontecem nós recebemos dois grandes presentes principais, são vários, mas dois principais. Primeiro é que Cristo me substitui na cruz, ou seja, ele vai lá e paga a sentença que eu tinha que pagar. Esse é um lado. O outro lado é que eu estou morto, e aí ele vai me dar vida. E a vida vem através do quê? A vida vem através da obediência que ele teve à lei. Ele obedeceu no meu lugar. Ele pagou minha dívida e ele foi e cumpriu a lei no meu lugar. Então ele faz duas obras a meu favor. Ele me substitui na minha penalidade, e ele me substitui também na obediência. Ele faz o que eu não consegui fazer. E aí o salário da obediência é a vida. Então a vida que eu herdo em Cristo Jesus é a vida que ele mereceu pela obediência dele. Jesus nasceu debaixo da lei. Ele era judeu, a lei exercia domínio até sobre sua crucificação, condenando-o como se fosse um pecador culpado. A lei julga, ele foi julgado por nossas iniquidades. A lei executa, ele morreu por nossos pecados. O propósito da vinda de Cristo é que ele pudesse resgatar. Esta é a palavra que vimos em Gálatas 3,13, onde Cristo resgatou aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. A ideia por trás de resgatou aponta para a compra de um escravo no mercado. A palavra grega básica para resgatar, não dá aí para você ver, mas é exgo hasen, e vem de uma palavra grega, da palavra agora, que descreve o mercado. Ou seja, a ideia é o quê? A ideia é que vida ali era uma coisa muito barata, instantânea, rápida, agora, não custa nada. É uma coisa ali, simplesmente você pertence ao mercado. Ele descreve o ato de comprar um escravo no mercado. Neste verso há uma diferença sutil. O prefixo que está ligado à palavra completa a ideia não só de comprar um escravo no mercado, mas também de tirá-lo do mercado. É isso que eu estou falando para vocês. Então Cristo não só paga o meu preço, que é a dívida que eu tinha, mas ele também me tira dali para viver uma outra vida. Então são duas obras que Cristo faz. Essa palavra resgate inclui duas obras. E o sinônimo para essa palavra, só para eu adiantar um pouquinho aqui, o sinônimo que Paulo vai dar para essa palavra resgate
é adoção. No capítulo 3, ele trabalhou o capítulo em 3 com a ideia de resgate. Agora, no capítulo 4, ele vai trabalhar o tempo inteiro com a ideia de adoção de filhos. Essa adoção não é simplesmente assim, Deus, eu quero adotar a Simone como minha filha. Não, há um preço a ser pago. Há um estado a ser mudado, um estado de morte que precisa ser mudado para um estado de vida. Alguma coisa precisa ser feita. Isso é importante. Cristo não comprou o seu povo para que eles permanecessem debaixo da escravidão da lei. Ele comprou o povo e os livrou da escravidão. Então, esse é um conceito. Não há abolição de lei. Não há abolição. Sempre guarde isso. Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu não vim acabar com a lei. Ele fala, eu vim cumpri-la. Então, não há abolição da lei. Há abolição, sim, das leis cerimoniais, porque elas todas apontavam para o sacrifício de Cristo, que ele realizou, pum, acabou. Mas e as outras leis, leis morais? E as leis que nós temos aqui, que são as leis civis? Não existe a abolição de lei. Agora, o que Jesus está ensinando para nós aqui, o que Paulo está ensinando no texto de Gálatas, é que quando Cristo, ele pagou o meu preço na cruz do Calvário, ele me deu vida, ele me tirou de um estado de escravidão a esse sistema da lei, que no meu caso era ineficaz, porque eu não dou conta de cumprir eu não dou conta dos pontos contratuais da lei, eu não tenho como cumpri-lo. O que Cristo fez? Cristo me libertou desse sistema, mas a lei continua existindo, e a lei continua sendo, nesse caso aí, boa para mim. Boa por quê? Porque ela é como um norte, ela me serve para que eu saiba como agradar a Deus, ela me serve para me ajudar a viver longe daquilo que vai trazer prejuízo para a minha vida. A lei, no sentido de mostrar o caminho, ela sempre foi maravilhosa, mas como ponte para Deus, como salvação, ela nunca foi boa para mim, porque eu nunca consegui cumpri-la. E o que Cristo fez foi me libertar desse sistema. Paulo chama isso, esse sistema, de um sistema de escravidão. Agora, vamos voltar lá, fazer o link para a gente concluir. Por que Paulo chama isso de escravidão da lei? Lembra lá do primeiro versículo? Quando eu estou de menor em casa, mesmo que eu seja herdeiro da casa inteira, enquanto eu sou de menor, eu sou o quê? Sou a mesma coisa que um escravo. Então não é à toa que Paulo vai usar essa ideia de escravidão à lei. O que ele está dizendo é o seguinte: não é que a lei é um algoz ruim que está sobre você. Não, ele está dizendo o seguinte: você é de menor, você é pequeno, você é infante. E a lei, ela é necessária para você, e a lei, ela não te dá salário, ela não te dá recompensa, e você precisa fazer tudo que ela manda, e você não dá conta, e você está sempre no negativo. Mas é essa a condição do Antigo Testamento. E qual que é a condição do Novo? A condição do Novo é o liberalis, é a maioridade. Cristo veio para mim para que eu experimente a maioridade. Ou seja, a lei continua sendo útil para mim? Continua. Igual quando você sai da sua casa. O que você aprendeu com seu pai e com a sua mãe, o horário que ele punha para comer, o horário que ele punha para você acordar, para dormir, continua sendo bom para você? Continua. Mas você é dependente disso? Não, você não depende mais disso. Você não está debaixo da tutela deles. Tá? Então, nesse sentido aí, é que eu fui libertado da lei. Eu não dependo dela mais para ter vida. Eu não dependo dela para salvação. Cristo me emancipou. Cristo é a minha salvação. Cristo trouxe a maioridade para mim. Agora a lei continua sendo útil para eu usar na minha casa agora, que eu moro sozinho. Continua sendo boa. E eu vou levá-la por toda a minha vida, porque ela me ajuda. Ela me ajuda a fazer aquilo que agrada o coração do meu pai. Uma vez eu contei aqui, deram risada de mim. Não é o caso agora, porque minha mãe está morando lá na Espanha. Mas logo que eu casei, eu fui visitar minha mãe lá em Rondônia. Um pouco antes de eu casar, eu fui visitar minha mãe em Rondônia. E levei a Cibele, que elas mal se conheciam, né? Levei lá, e aí quando nós chegamos lá, a Cibele foi criada em São Paulo, e
e já jovem, estava acostumado a sair tarde da noite de casa e tal. Aí, uma das noites, a gente estava se ajeitando para sair, 9h30, minha mãe falou, vocês vão aonde? A gente vai dar uma volta. Ela falou, mas você sabe que aqui em casa, seu horário sempre foi 10 horas. Esse velho olhou espantado assim para mim. Eu falei, é verdade, meu horário sempre foi 10 horas. Eu falei, a senhora me permite sair, dar um passeio? Eu não vou demorar muito. Ah, tá bom, mas não demora. E depois, quando a gente voltou casado, aí a Sibeli já sabia, e não querendo ter problema com a sogra, né? E mesmo casado, na casa da minha mãe, se eu quiser deixá-la contente, eu tenho que estar em casa 10 horas, não importa a idade. Eu sou obrigado a fazer isso? Não mais. Mas é bom fazer isso? Sim. Eu tenho que pensar na lei, a lei que eu tenho no Antigo Testamento, ela é assim também. A lei que eu tenho no Antigo Testamento é assim. Eu sou obrigado a cumpri-la para a salvação? Não, até porque eu não dou conta. Mas ela é boa para mim? E ela me ajuda a agradar a Deus? Sim. Então, os judeus estavam errando a mão, porque eles não entenderam que eles já estavam na maioridade. E eles estavam querendo forçar outras pessoas a se submeter às coisas deles, quando não eram mais necessárias. Mas Paulo também não está dizendo que o que eles tinham é ruim. Não, ele está apenas dizendo que a relação mudou. Não é mais aquela relação que eu estou debaixo da tutela, que eu sou como um escravo. A relação agora é uma relação de maioridade, uma relação diferente. Porque agora eu fui adotado como um filho. Agora eu sou um filho adotivo de Deus. Minha relação com Deus é uma relação filial, adulta, não mais infante. Ok? Vamos parar por aqui hoje. Na semana que vem a gente continua lá a partir do versículo 6 até o 11, que é essa parte que fala da adoção de filhos.